Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Emílio, sou da Alencar Advocacia. Gravando aqui mais um vídeo, pessoal, sobre nova sentença contrária à Lei 14.181. Infelizmente, eu só venho aqui trazer notícias ruins, tá? Realmente, pessoal, é aquilo que eu venho falando, acho que já falei nos 3 ou 4 vídeos passados. Os juízes, eles não sabem criar o plano de pagamento, tá? De acordo com a Lei 14.181. Então, como eles não sabem criar o plano de pagamento, simplesmente eles criam fundamentos para afastar a aplicação da Lei 14.181. Daí não seguir os procedimentos ali previstos, não designar audiência de conciliação para apresentar o plano de pagamento e, ao final, também não criar o plano de pagamento compulsório, que é o 104B, tá? Em outro processo, eu até achei muito estranho o processo, foi proferida uma sentença com prazo assim, de 4 meses. A ação iniciou em março de 2022 e agora em junho ele proferiu sentença. Aí quando eu vi lá até parcialmente proceder, não é possível que ele já sentenciou esse processo. Daí fui ler a sentença, pessoal. A sentença, assim, ela afastou completamente a Lei 14.181 e o fundamento é o mais absurdo. Veja só qual foi o fundamento que ele utilizou para não aplicar o procedimento previsto no 104A e 104B, tá? Primeiro, ele até iniciou o processo um pouco correto. Na decisão liminar, inclusive, ele deu a decisão liminar favorável. Mandou limitar os empréstimos a 30% e tal, entendendo que os 70% da renda do consumidor seria o seu mínimo existencial, determinou que fosse designada a audiência de conciliação de acordo com o artigo 104A e também determinou que os credores apresentassem os contratos, extrato de empréstimo, etc. Eu até pensei, nossa, esse processo vai ser perfeito. O juiz já no início deferiu a liminar, mandou os bancos e os credores apresentarem os contratos, extrato da dívida e ainda marcou a audiência de conciliação, vai ser perfeito, tá? Mas o que aconteceu? Depois disso, simplesmente o juiz, até porque também os bancos não ajudam também, pessoal. Os bancos não entendem que a contestação, nem contestação na verdade, acontece depois da audiência. Só que, como ainda está meio desorganizado esses processos ainda, e os bancos estão simplesmente apresentando contestação assim que são citados no processo. Então, daí começou a acontecer vários erros no processo. Então, os bancos, de imediato, já começaram a apresentar contestação no processo, antes da audiência de conciliação, que o juiz não tinha marcado ainda. Então, ele não marcou a audiência, os bancos continuaram apresentando contestação, juntaram os contratos também nos processos. E nisso, a parte autora começou a pedir, excelência, marca a audiência de conciliação, marca a audiência de conciliação, que já foi deferida lá no começo do processo. E nada dele deferir. E daí, abriu prazo para réplica, que nem deveria ser prazo para réplica nesse momento, porque não tinha acontecido a audiência de conciliação. Foi feita a réplica e, mais uma vez, sustentada a necessidade de ser marcada a audiência de conciliação para que a parte autora apresentasse o plano de pagamento. O juiz simplesmente não leu esses pedidos, abriu um novo procedimento, daí ele deu uma nova decisão judicial, pedindo para as partes especificar as provas. E novamente a parte autora solicitou que fosse marcada a audiência de conciliação, explicando que os procedimentos desse processo são diferentes do procedimento comum, que era para ser marcado a audiência de conciliação, para apresentar o plano de pagamento, de acordo com o artigo 104A, e se não houvesse acordo, instaurar o processo por superendividamento. Porém, e também pedimos para que os credores que não tinham apresentado os contratos, que eram apenas um banco só que não tinha apresentado 2 contratos. São vários réus nesse processo e apenas um banco, ele juntou vários contratos, ficou faltando apenas 2, tá? Então gravem bem essa informação. E daí pedimos mais uma vez que esse banco apresentasse os contratos nos autos, os pendentes, que eram apenas 2. E foi solicitado também que seguisse os procedimentos previstos no artigo 104A e 104B. E nada aconteceu. Daí o juiz levou o processo concluído e proferiu sentença. Aí até pensei, nossa, sentença rápida, vamos ver o que ele fez aqui. E quando eu fui ler a sentença, pessoal, a sentença, assim, são fundamentos que chegam a ser contraditórios entre eles mesmos, tá? Inicialmente ele diz, olha, não é necessário mais produção de outras provas nos autos, porque os documentos autos são suficientes para ser proferida uma sentença. Aí eu falei, beleza, já que você entende assim, vamos ver o segundo passo. Aí aqui é a parte mais contraditória da fundamentação dele. Ele diz que, olha como eu falei para vocês, a documentação constante nos autos
são suficientes para que ele profira a sentença, tá? Isso que ele disse. E no tópico seguinte, que é sobre o procedimento previsto no 104A e 104B, que a gente vinha sustentando que deveria ser aplicado esse procedimento, olha o que ele diz. Ele diz que, como apenas um réu não acostou 2 contratos nos autos, que o próprio juiz, lá no início do processo, lá quando ele deferiu a decisão liminar, mandando limitar os empréstimos, determinando que os bancos apresentassem os contratos em juízo, ele falou como esse banco não apresentou 2 contratos, não tinha como deferir o procedimento previsto na artigo 104A e 104B. Veja só que fundamento que, na minha opinião, não tem pé nem cabeça, tá? Primeiro, ele diz que os documentos são suficientes. E já no tópico seguinte ele fala, não, ficou faltando 2 contratos. Não, então os documentos não são suficientes. E se os documentos não são suficientes, o que ele tem que fazer? Deferir primeiro o pedido que a parte autora fez na especificação de provas para que esse banco apresentasse os contratos pendentes, ou se ele cumprisse a própria determinação dele, porque no início do processo ele determinou que os credores, que os réus apresentassem os contratos nos autos. Daí, como um único banco, que são mais de 7 réus, um único banco não apresentou 2 contratos dos mais de 10 contratos que ele juntou nos autos, aí ele falou que isso é motivo suficiente para indeferir o procedimento previsto no 104A e 104B, porque não tem todos os contratos nos autos. Veja só, se esse entendimento pega, se isso vira regra, vai ser muito fácil os credores aí se livrar da aplicação da Lei 14.181, 104A e 104B. Por quê? É só não apresentar os contratos. Não apresentou os contratos, o juiz vai extinguir o processo, porque não tem os contratos dos autos. Você vê que não tem nem lógica. Então, é um fundamento contraditório. Primeiro ele diz que os documentos são suficientes, depois ele diz que os documentos não são suficientes, por isso não vou aplicar o artigo 104A, sendo que está havendo um descumprimento de uma própria decisão do juiz. Então, se o credor, se o réu descumpriu uma ordem judicial, deveria o juiz intimar os credores mais uma vez para apresentar os contratos, fixar a multa pelo descumprimento até que o banco apresentasse esses 2 contratos pendentes. E não simplesmente sentenciar falando que não tem um contrato, não vou poder deferir o procedimento previsto no 104A e 104B. Primeiro que o 104B, parágrafo 2º, ela é muito clara. Caberá aos réus apresentar os documentos e as justificativas porque não concordam com o pedido de repactuação do plano. Que documentos são esses? Os bancos podem apresentar, além de provas que tentar demonstrar que a contratação se deu de forma adequada, de acordo com a lei, com a boa-fé, etc. E tentar demonstrar que houve má-fé do consumidor, por exemplo. E esses documentos que o banco tem que apresentar, que o credor tem que apresentar, com certeza os documentos são um contrato. Se você está discutindo nos autos a contratação, o objeto de discussão nos autos é a contratação dos empréstimos, as dívidas em si, o mínimo que o credor tem que apresentar é o contrato. Tá? Então a lei é muito clara. Quem tem que apresentar os contratos nos autos são os réus, são os credores. 104B, parágrafo 2º. Se eles não apresentam, no mínimo que o juiz pode aplicar a revelia. Entendeu? Entender que, se o banco não quiser apresentar o contrato, vão entender que essa contratação que foi realizada foi abusiva, não seguiu a boa-fé, etc. E criar o plano de pagamento. É isso que deveria ser feito, e não o contrário. O banco não apresentou o contrato nos autos, agora eu vou julgar improcedente o pedido. Sem lógica, não tem lógica. O juiz, mais uma vez, um outro magistrado, para não aplicar a Lei 14.181, eles não têm ideia de como criar esse plano de pagamento, ele até julgou procedente. Eu vou dizer para vocês qual foi o fundamento dele. Mas aí fica muito fácil, se todo juiz começar a adotar esse procedimento de não querer aplicar o artigo 104A e 104B por entender que os bancos não apresentaram os contratos, pronto, fica muito fácil. A principal defesa dos bancos vai ser: não vou apresentar os contratos nos autos, pronto, ganhei o processo. Tá? Então, assim, não tem sentido. Uma sentença que, na minha visão, está totalmente contrária à lei. Tá? Como eu disse, deveria o juiz determinar apenas esse réu, só faltou um réu. Como eu disse, são mais 6 réus no processo. Um só não apresentou 2 contratos de mais de 10 que ele já tinha juntado no processo e ele beneficiou todos os demais réus. Então, por que ele não julgou em relação aos outros réus que estavam no processo? Mas não, julgue logo improcedente em relação a todos. Indefere
todo o procedimento do 104A e 104B por entender que não pode ser aplicado porque ficou faltando 2 contratos nos autos. Então é sem lógica, tá? Mas ele continuou, tá? E assim, o que ele decidiu, se os bancos recorrerem, de fato vão recorrer da sentença, tá muito fácil anular a sentença dele, não só pela parte autora, como pelos réus, porque ele deferiu o pedido que nem foi feito. Isso chama no nosso juridiquês, né, sendo um pouco mais técnico, como extrapetita. Ou seja, o juiz deferiu um pedido que a gente não fez. O que o juiz deferiu? Ele deferiu a limitação dos empréstimos a 30%. Não tem nenhum pedido nesse sentido, nenhum pedido. O que a parte autora pede no processo? Criação do plano de pagamento e que seja reservado um mínimo existencial para ele, e não limitação a 30%. Só que o juiz deferiu um pedido que ninguém fez. A parte autora não fez, muito menos os réus. Então, assim, se os bancos quiserem recorrer dessa sentença, eles podem pedir a nulidade, porque o juiz, ele deferiu um pedido que ninguém fez, tá? Que configura-se aí o extra petita, um pedido que não foi feito por ninguém. O juiz decidiu além do que foi pedido. Ele não pode fazer isso, tá? Mas o entendimento dele foi um pouco mais, na minha visão também, contrário à legislação. Por quê? Ele até tratou sobre o mínimo existencial. Ele chegou até a fixar o que para ele seria considerado como mínimo existencial. Só que o valor que ele fixou como mínimo existencial é um valor irrisório. Tá? Então, esses 30% que eu disse para vocês aqui, não é 30% de tudo. A decisão dele até ficou um pouco confusa, até para explicar fica difícil. O que ele entendeu? Ele pediu que deveria ser limitado os consignados. Olha só, ninguém pediu isso, tá? Deveria ser limitado os empréstimos consignados a 30%, que é o que está na lei, artigo 45 da Lei 8.112, e deveria ser fixado como mínimo existencial 30% do que é acreditado na conta corrente, tá? Só que não é... Não, como é que ele ficou? O entendimento foi isso não, cara. Calma aí, só um minutinho. Não foi isso não. Não foi isso não. Não foi isso não. E na conta corrente, ele determinou que, veja só, 30% dos consignados no contra-cheque, e na conta corrente, ele determinou para limitar os empréstimos na conta corrente a 70%. Consignado 30% e na conta corrente 70%. A princípio está levando 100%, né? A decisão não está muito clara, mas foi isso que ele mandou fazer. 30% no consignado, que é o que está na Lei 8.112, artigo 45, e 70% na conta corrente, tá? Então, assim, em tese, teria uma redução irrisória, tá? Fazendo uns cálculos aqui que eu fiz antes, se essa decisão realmente é isso que eu entendi, porque ficou um pouco confusa a decisão judicial, é 30% no contra-cheque, praticamente não vai ter nenhuma redução, porque as parcelas consignados já estão ali dentro dos 30%, tá? Se passou muito, passou ali uns 5% por conta do cartão de crédito consignado, mas nem isso ele levou em consideração, ele nem parou para perceber isso aí. Então, o banco que quiser recorrer pode discutir em relação a isso, porque a lei permite averbar 5% a mais relacionado ao cartão de crédito consignado, só que a decisão dele foi genérica, 30% para tudo. E 70% na conta corrente. Esse 70% na conta corrente, se realmente for mantido pelo juiz, a parte autora vai receber menos de R$800 por mês. Então, quer dizer que o mínimo existencial para esse consumidor, de acordo com o juiz, é R$800 por mês, ou seja, é menos do que um salário mínimo. Menos que o salário mínimo. Entendeu? Então, assim, com certeza, essa decisão judicial não está de acordo com a lei. Se tem juiz que entende, que também não concorda, que o mínimo existencial seria um salário mínimo, esse juiz foi até além. Entendeu que o mínimo existencial seria em torno de R$800. Então, está abaixo do salário mínimo também. E esses R$800 que sobra para esse consumidor, com certeza ele não paga as despesas mensais dele. Só que isso não levou em consideração. Então, é isso aí. Mais uma sentença que, mais uma vez, o juiz não seguiu a Lei 14.181. Ele não designou de conciliação, ele não instaurou o processo por superendividamento, previsto no artigo 104B, ele não intimou os bancos para apresentar os contratos pendentes, deu uma sentença entendendo que a documentação era suficiente e logo em seguida ele fala que a documentação não é suficiente e por isso não vai instaurar o processo nos procedimentos previstos 104A e 104B, e ao final deferiu um pedido que ninguém fez para limitar os empréstimos a 30%, só que não tem nenhum pedido nesse sentido, tá? Então, é uma sentença que pode ser anulada
Primeiro, porque não seguiu o procedimento previsto em 104A e 104B, e os bancos também podem recorrer porque foi deferido um pedido que ninguém fez, que a parte autora não fez. Então, se não fez, configura-se aí a nulidade por uma sentença extra petita, porque ninguém fez esse pedido, então a sentença é nula. O juiz deferiu um pedido que ninguém fez, tá? E uma outra sentença também que saiu na semana passada, o outro magistrado, acho que já é o segundo ou terceiro, tá? Que eu já tomei conhecimento. Um outro magistrado, ele extinguiu o processo, um processo que ele já tinha deferido a decisão liminar no começo do processo, ele extinguiu o processo, ou seja, ele falou, não vou julgar esse processo. Por quê? Aquela mesma motivação que eu já tratei em outros vídeos aqui, e que essas sentenças têm sido anuladas na segunda instância. Ele entendeu que enquanto não for regulamentado o mínimo existencial, ele não pode criar o plano de pagamento. Então, todo o processo que já vinha com a decisão liminar deferida desde o ano passado, mandou revogar tudo e extinguiu o processo. Na minha visão, é juiz que não sabe criar o plano de pagamento. Daí cria esses fundamentos aí para não criar o plano de pagamento, tá? Só que tem uma novidade. Nessa sentença, ele citou um acórdão falando que, aqui da segunda instância, realmente entendendo que enquanto não for regulamentado o mínimo existencial, não pode ser criado o plano de pagamento, um único acórdão. E eu fiz uma pesquisa mais recente, até para entender essa situação. Até agora só existem 2 acórdãos na segunda instância tratando sobre a cassação das sentenças em relação aos juízes que não quiseram julgar os processos, porque não existe a regulamentação do mínimo existencial. Só existem 2 acórdãos. Esses 2 acórdãos que existem são de processos que a gente recorreu. Então não tem mais nada até agora. Pode ser que hoje tenha saído alguma coisa. Mas até sexta-feira, quando eu fiz essa pesquisa, da semana passada, não tinha nenhum acórdão recente, a não ser os nossos 2, que eu acho que é de abril e de março, ou abril e maio, alguma coisa assim. São os únicos acordos, por isso que eu falei para vocês. A nossa apelação foi a primeira que chegou na segunda instância. E quando eu fiz tentação oral, eu falei a mesma coisa. Provavelmente essa apelação é a primeira que vai ser julgada aqui na segunda instância, tratando sobre a Lei 14.181. De fato foi. Até agora não tem nenhuma, só tem 2, tratando sobre esse mínimo existencial, onde o tribunal, 2 turmas, se eu não me engano, a 8ª e 6ª turma, cassou a sentença, anulou a sentença, porque é a obrigação do magistrado criar o plano de pagamento, independente de regulamentação do mínimo existencial, tá? Mas, sim, tem um acórdão, acho que de junho, ou foi de maio também, de outra turma, falando que o juiz agiu corretamente em não criar o plano de pagamento, porque tem que ser regulamentado o mínimo existencial. Então, até agora são 2 turmas favoráveis, que o processo prossiga, independente da regulamentação do mínimo existencial, e tem uma turma contrária, entendendo que não, o processo tem que ser extinto mesmo sem julgamento do mérito, em razão da ausência da regulamentação do mínimo existencial. Eu não sou advogado nesse processo lá onde isso aconteceu, mas o correto era, eu não sei se eles fizeram isso, recorrer para o STJ, porque é a clara violação ao artigo 140 do CPC. É a obrigação, sim, do magistrado ele interpretar a lei por analogia, pelos princípios, jurisprudência, etc., e aplicar, no caso específico, o que seria o mínimo existencial para esse consumidor superendividado. Não é simplesmente falar, não vou julgar. O artigo 140 é muito claro em relação a isso. Ele tem sim, independente de... Ele não pode deixar de julgar um processo por omissão à lei, que é o que tem acontecido. Ele tem que julgar com base a analogia, princípios, jurisprudências, costume, etc. Tá? Então, independente disso, se foi ou não regulamentado o mínimo existencial, é a obrigação do magistrado julgar o processo e fixar, para esse caso específico, o que para ele é um mínimo existencial, com base nessa jurisprudência, com base na analogia e por aí vai. É isso que tem que ser feito. Então, se eu fosse advogado nesse processo em que essa turma entendeu assim, deveria recorrer para o STJ, que é clara violação ao artigo 140 do CPC. E é isso. Então, assim, já são 3 magistrados que vêm adotando essa posição contrária à lei para não julgar os processos enquanto não for regulamentado o mínimo existencial. E teve outra situação interessante na semana passada, onde, nessa sentença que também foi proferida ano passado, que inclusive foi a primeira apelação que chegou na segunda instância, o processo já voltou para o magistrado de origem. E o magistrado, de novo, cometeu o mesmo erro.
Eu falei, não é possível que, de novo, a sentença dele foi totalmente cassada, totalmente anulada, mandou o processo voltar para estaca zero, não estaca zero, mandou o processo retornar para instaurar o procedimento previsto no artigo 104b. Aí o que o magistrado fez? Mandou a parte autora apresentar o plano de pagamento de novo, que já estava nos autos, mandou a parte autora juntar os contratos e mandou a parte autora fazer uma nova petição inicial. Aí eu falei, não é possível, cara. O juiz, a turma já tinha cassado a sentença dele, pedindo para ele instaurar que a petição estava adequada, que o plano apresentado estava adequado, que era só para ele instaurar o procedimento previsto no 104b. Daí, a parte autora nesse processo fez embargo de declaração, falando, excelência, mais uma vez, Vossa Excelência está descumprindo não só a lei, como agora está descumprindo a decisão proferida pela turma. A turma mandou iniciar o procedimento previsto no 104b, não mandou te regredir para o 104a para apresentar plano de pagamento que já estão nos autos, para marcar nova audiência de conciliação, nada disso. Daí ele deu uma decisão judicial falando, já que a parte autora não quer apresentar o plano, eu vou iniciar o procedimento previsto no 104b. Não é a autora que não quer apresentar, o documento já está nos autos, o plano já está apresentado. Era só para ele cumprir o que está no 104b. Era isso que era para acontecer. Então, assim, ele meio que na decisão dele deixou entender que a parte autora que não queria apresentar o plano, tá? Já, tipo, como se ele estivesse dando uma oportunidade para a parte autora, mais uma vez, apresentar o plano e recomeçar o processo. Só que não era isso que era para acontecer nesse processo. A turma mandou cassar a sentença e mandou iniciar o 104b. Não mandou iniciar a partir do 104a. E o juiz queria resetar todo o processo e começar do zero. Não era isso que era para acontecer. E daí ele deu provimento aos embargos de declaração e agora sim, corrigiu o erro dele, depois de errar 2 vezes, e instaurou o processo de acordo com o artigo 104b. Daí ele mandou citar os bancos para apresentar os documentos justificativas pelos quais não concordam com a repactação dos contratos. Perfeito. Eu acho que agora, depois dessa sentença cassada, que ele vai julgar o processo de acordo com a lei. Só que agora vai demorar um pouco, né? Bastante tempo aí, porque o processo reinicia a partir de 104b, nesse caso específico. Daí os bancos vão apresentar lá os motivos pelos quais não concordam com a repactação dos contratos e também os documentos que acharem necessários. Depois, talvez ainda vai ter uma discussão, que eu já sei que ele vai discutir nesse sentido. Que quem tem que apresentar o plano de pagamento, ele entende que é o consumidor, e não é isso. O 104b, parágrafo 3º, é bem claro que é o juiz que cria o plano de pagamento. Se ele não consegue criar o plano de pagamento, ele tem que nomear o administrador judicial, como tem vários magistrados já fazendo isso, tá? Nomeando o administrador judicial para criar o plano de pagamento. Então, talvez lá na frente vai ter discussão sobre isso, sobre a criação do plano de pagamento, que eu já vi outras sentenças dele que ele entendeu no mesmo sentido. Além dele não criar o plano de pagamento, ele entendeu que não poderia julgar o processo enquanto não fosse regulamentado o mínimo existencial, tá? Então é isso, pessoal. É as novidades que eu quis trazer para vocês aqui essa semana sobre 3 decisões que na minha visão são contrárias à lei 14.181, mas que esse último comentário que eu fiz, depois da sentença cassada, o juiz errou, mas depois que foi feito o desembargo da declaração, o juiz corrigiu o erro dele. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, nos próximos meses, tá? E é isso, pessoal. É o que eu vim falando para vocês. É um processo que é tudo muito novo. É uma lei muito nova. Enquanto não for ainda criada uma jurisprudência forte no sentido da criação do plano de pagamento ou até mesmo regulamentando todos esses procedimentos, a gente vai continuar vendo decisões assim. Decisões contrárias às leis, o juiz não quer seguir os procedimentos que estão no artigo 104A e 104B, não tem muita doutrina, não tem muita jurisprudência, como eu disse para vocês, são 2 decisões até agora em grau de apelação na segunda instância, e uma terceira que foi contrário aí ao procedimento previsto 104A e 104B, porque não foi regulamentado o mínimo existencial. Então, assim, tem poucas decisões ainda, não tem jurisprudência formada na segunda instância, e muito menos no STJ, tratando sobre esse assunto. Então, como são processos novos, é uma lei muito nova, infelizmente, isso vai continuar acontecendo, até as decisões judiciais ficarem mais de acordo com as decisões da segunda instância ou até do próprio STJ. Tá? Enquanto isso, os juízes vão se aproveitando, julgam como querem, julgam contrário à lei,
até que isso mude com o tempo, tá bom? E é isso. Quis trazer para vocês informações aí sobre, mais uma vez, sobre a Lei 14.181, que é a lei do superendividamento, tá bom? Se tiver alguma dúvida aí, deixe nos nossos comentários, eu procuro responder todo mundo que manda mensagem pra gente. Às vezes demora um pouco, porque sem tempo, né? Curte também nosso canal, se inscreva, que ajuda bastante, beleza? Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.